aos amigos que me deram as taças, as xícaras ou o distintivo dos santos, talvez a partir de amanhã eu comece a usar. Vamos ver o que sucede hoje, né? Vamos aguardar, vamos orar. A gente até poderia incluir na prece, né? O time dos nem com muita oração, nem com muita oração. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos iniciar mais um estudo. Como de hábito, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, e em seguida vamos para o tema desta noite. Pedimos a todos que nos acompanhem da melhor forma possível. Vamos orar. O nosso desejo, a nossa vontade, é que vivamos num mundo melhor, com menos violência, sem guerras, em que o ser humano torne-se mais solidário, mais amigo. Um mundo em que, de fato, nos preocupemos com a nossa casa terrena, com o que acontece nas nossas matas, na natureza. Temos o desejo de um mundo onde as pessoas possam viver mais em paz, sem tanto medo, particularmente da violência. Desejamos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as nossas crianças. E, sobretudo, na nossa condição de religiosos, espíritas que somos, esperamos que este mundo reverencie Jesus como nosso grande modelo e guia, que a humanidade compreenda a envergadura moral do espírito mais evoluído que já pisou do nosso planeta. Para que tudo isso aconteça, sabemos que não depende só de nós. Existe uma série de acontecimentos que se desdobram a nossa revelia, que não temos o poder de intervir, de deter, mas podemos fazer a nossa parte. Talvez esta expressão, fazer a nossa parte, nunca foi tão atual. Já que o degredo é uma realidade irrefutável, já que muitos espíritos têm perdido as suas últimas oportunidades na casa terrena, já que o mundo se demora para melhorar, já que provavelmente por algumas décadas ainda enfrentaremos grandes problemas, até que haja a transformação. Ora, se essa é uma verdade, então que façamos a nossa parte, que façamos o nosso melhor, que possamos dar a nossa contribuição, ainda que ela seja pequenina, mas que estejamos com a consciência tranquila de que a nossa parte está sendo feita.
Eu não tenho o poder de salvar todas as crianças do mundo, nem você, mas podemos ajudar algumas crianças. Nós não temos o poder, nem o dinheiro, de acabar com a fome no mundo, mas temos condições de oferecer algumas dezenas de marmitex para que algumas pessoas tenham a fome saciada. Não somos pessoas famosas, com milhões de seguidores, para que pudéssemos divulgar Jesus para estes milhões. Mas temos condição, ainda que de forma restrita, falar sobre Jesus para aquelas pessoas que nos ouvem. Talvez não tenhamos condição de ajudar mais amplamente na salvação da casa terrena, o nosso planeta. Mas podemos, no exercício e nas atitudes de todos os dias, salvar a nossa casa, a nossa família. Podemos exemplificar e contribuir para a salvação dos nossos vizinhos, quem sabe do quarteirão, quem sabe do bairro. Façamos a nossa parte. Não permitamos que o desespero, a descrença, o pessimismo nos contamine. Façamos a nossa parte. E aqueles que não fizerem, que cada qual colha o conteúdo da própria semeadura. Façamos a nossa parte. E que Jesus nos abençoe. Nós vamos apresentar hoje alguns conceitos da psicologia, da psicanálise, de algumas organizações mais modernas que falam especificamente do comportamento humano. Embora alguns itens aqui nós já tenhamos abordado de uma forma, digamos assim, espalhada, falamos de num estudo, falamos de outro em outro estudo, hoje a gente juntou tudo para falarmos um pouquinho sobre esses pontos importantes para a nossa reflexão. E que cada um de nós vai se colocando, se posicionando, se aquilo pode ou não dizer respeito a nós. É sempre bom lembrar, e é uma lembrança, já que falamos isso de outras vezes, que o estudo é uma ótima oportunidade de aprendizado. É bem verdade que alguns estudos nós podemos considerar até mesmo uma terapia de grupo, a depender do assunto abordado. Assunto que muitas vezes mexem com as nossas emoções, com a nossa forma de pensar, de agir, de responder à vida, às pessoas, a nós mesmos. Mas ainda que o estudo seja uma terapia, será sempre uma terapia apresentada de forma genérica. Nós nunca teremos condições, num estudo, de alcançar profundamente a intimidade de cada um. Talvez eu possa aqui fazer uma abordagem que, num dado momento, mexa com as emoções da Célia, ou chame a atenção da Márcia,
ou leve a uma reflexão por parte do Mateus. E isso é bom, porque mexeu algo. No entanto, apenas na individualidade de cada um é que nós vamos realmente aprofundar as nossas reflexões. Porque, óbvio, somos espíritos diferentes. Todos nós somos semelhantes às nossas digitais. Ninguém é igual a ninguém. E se a gente analisar isso pela ótica espiritual, aí que não somos mesmo. Porque sabe-se Deus quais caminhos nós fizemos em encarnações passadas para chegarmos aqui hoje. Sabe-se Deus quais atalhos, quais crimes nós praticamos para chegarmos aqui hoje. É por isso que a comparação, ela é sempre ingrata. A comparação, ela é sempre injusta. Porque você pode ter duas pessoas muito parecidas nas qualidades que têm, muito semelhantes nos defeitos que têm, muito semelhantes no próprio modelo de vida, e um ter um câncer e se curar em 6 meses. O outro ter um câncer e levar esse câncer a vida toda. E quando você olha para essa cena, para essa imagem, temos a impressão que há ali uma injustiça. Porque se são duas pessoas com qualidades mais ou menos iguais, com defeitos mais ou menos iguais, ambas estão fazendo o bem, por que uma se liberta facilmente de uma doença grave e a outra vai nessa demanda a vida inteira? Porque talvez aquela pessoa que se livrou da doença em 6 meses seja um espírito que está na sua 5ª oportunidade reencarnatória. Perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3, falhou na 4ª, está na 5ª. E aquela pessoa que vai ter a demanda com o câncer a vida inteira está na 28ª. Perdeu a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª. Então, convenhamos que aquele que já está na 28ª oportunidade, ele já perdeu 27, enquanto o primeiro perdeu só 4. Aquele espírito, ele tem e terá maiores dificuldades. Aí, então, você desconstrói a injustiça. Então, aí você vê que não há injustiça. Aquele segundo espírito tinha uma necessidade de viver aquela situação de uma forma mais grave, mais difícil. Então, por isso que não dá para fazer nenhuma comparação. Às vezes as pessoas dizem assim, e já me disseram muito isso, eu já ouvi muito isso, de mulheres que desejam engravidar e às vezes tem uma dificuldade ou não consegue. E aí na hora da revolta elas dizem assim, mas a minha vizinha, que não vale nada, que é uma sem vergonha, e os outros adjetivos piores que eu não vou repetir aqui. Já está no 8º filho, por que eu não? Olha, porque as provas da sua vizinha não estão no campo da maternidade, estão em outro campo. Muito provavelmente os erros cometidos por ela não envolveu nenhum aborto, não envolveu nenhum abandono de criança, não envolveu nada dessa natureza. Então, essa primeira, que segundo a que fala, é uma sem vergonha, é isso, é aquilo, esses termos todos, tem 1001 defeitos, 1001 problemas, menos no campo da maternidade. Então, ela não tem essa prova. Ela não tem esse processo kármico. Enquanto que você, a pessoa que fala, talvez tenha sido uma pessoa boa em muitos aspectos, mas fracassou. Fracassou gravemente no campo da maternidade. E agora, então, enfrenta as dificuldades que dizem respeito a isso. Né? Daí, então, a gente precisa, por isso que a doutrina espírita, ela de fato é a religião do estudo, de você compreender em profundidade
as leis que regem a nossa vida, para que a gente possa compreender o que de fato acontece, quais são esses mecanismos. E aí, entendendo isso, a gente com mais clareza vai percebendo que realmente a injustiça, ela não existe, que as aparentes injustiças estão, na verdade, fazendo justiça. Como poderíamos, por exemplo, explicar uma pessoa que é presa, um vizinho de alguém que é preso, acusado de pedofilia, em relação à menina que morava ao seu lado. É condenado a 20 anos de prisão, e quando já faz mais ou menos 10 ou 15 anos que ele está preso, alguém descobre que ele é inocente. Na verdade, não foi o vizinho, foi o padrasto, que pediu para a menina colocar a culpa no vizinho. E ela, com medo, colocou. E ele foi condenado. Ah, mas descobriu que é inocente, sim, mas ele ficou preso 15 anos. Se nas leis de Deus não existem injustiças, é preciso que haja alguma razão para que aquela pessoa viva aquela experiência, ainda que aparentemente ela é uma injustiçada. Como nós aprendemos, se alguém lhe rouba, se alguém lhe tira alguma coisa, você está apenas devolvendo o que um dia você tirou de alguém. Para a gente entender a perfeição das leis de Deus. Aguinaldo, você poderia dar um exemplo, nesse caso que você citou, de alguém ficar preso 15 anos, sem dever nada, e depois é solto, mas já sofreu? O que levaria uma pessoa a passar por essa experiência? Alguém que cometeu crimes os mais diversos, que nunca foi pego, nunca foi julgado, nunca foi condenado e nunca pisou numa delegacia, não ficou preso. Ele já reencarna devendo 20 anos de prisão. Tem gente que já reencarna nas leis materiais, submissas às leis de Deus, devendo 20 anos de prisão. Né? Deve ter sido tudo político, com certeza, né? Ou ministro de alguma coisa. Né? Então, aí a gente compreende bem como é que funcionam as leis de Deus. Bom, indo para o campo emocional, psicológico, vamos aqui a alguns pontos. Evitação. O que é evitação? A palavra vem do verbo evitar. O mecanismo de evitação é quando eu evito, como a própria palavra já diz, quando eu evito entrar em contato com algo que vai me machucar. Quando eu prefiro, em vez de enfrentar o processo, recuar e evitar o contato. Para evitar esse contato, eu tenho que ir para um outro processo, que é o processo de auto-engano. Então, assim, a pessoa é casada. Aí, vamos imaginar que ela é traída. E aquele processo é muito doloroso, é muito sofrido, a tal ponto de levar a uma separação. Passa o tempo e alguém pergunta assim, e você, para a pessoa traída, você não vai casar de novo? Você não arrumou mais ninguém? Você não está namorando com ninguém? E a pessoa diz assim, não, olha, eu descobri que ficar sozinha é muito melhor. Eu descobri que eu posso ser feliz sozinha. Homem, se for uma mulher, no caso, homem é só atraso de vida. Homem só atrasa a nossa vida. Eu estou felicíssima assim e não quero mais ninguém. Esse é um processo de evitação. Na verdade, ela quer. Na verdade, ela deseja. Mas para não correr o possível risco de viver novamente uma situação de traição, ela evita viver o processo de novo. Se eu sou uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, ou me sinto um fracassado, e aí tem na empresa que eu trabalho um concurso para uma promoção. E alguém vai dizer assim, ei, você não vai fazer o concurso? Olha, é uma promoção, vai dobrar o salário, o que é que você não faz? Eu vou dizer assim, não,
Ah, não, eu estou bem no meu cargo, o que eu ganho é suficiente para tocar a minha vida, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para me preparar, estou feliz como estou. Eu estou? Não. É um processo de evitação. Como eu me sinto fracassado, existe em mim um medo de fazer o concurso e não conseguir. Aí eu vou piorar. Então, o que é que eu faço? Eu evito correr o risco. Então, muitos de nós usamos esse processo em relação à vida. E aí nós vamos ficando com a ideia falsa de que o problema está resolvido. Tipo assim, alguém pergunta, Aguinaldo, e a sua raiva, o seu ódio, a sua mágoa da Márcia? Ah, não, acabou. Não, não tem mais mágoa, não tem mais ódio. Você a vê sempre? Não, só uma vez cada 10 anos. Não é? Eu enfiei para debaixo do tapete, né? Eu evito cruzar com a Márcia, e aí eu crio essa ideia de que está tudo resolvido. Isso chama-se mecanismo de evitação. Quando eu evito tocar na ferida, quando eu evito enfrentar, quando eu evito mexer em coisas que eu não me acho preparado para lidar. Ok? Tem um processo que se fala muito na psicanálise, que é a transferência. Transferência é um processo universal. É quando nós transferimos os nossos amores, os nossos sentimentos, bons ou não tão bons, para as relações atuais. Como normalmente não somos pessoas que vamos deixando fios desencapados na nossa caminhada, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, no início da vida adulta, na própria vida adulta, o que é deixar fios desencapados? Nós não vamos fechando ciclos, nós não vamos resolvendo as coisas. Então, nós vamos estabelecendo relacionamentos, seja relacionamento afetivo com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o vizinho, vai ficando mágoa aqui, vai ficando um amor não correspondido ali, vai ficando um desejo não realizado ali, vai ficando. À medida que nós vamos nos encontrando com outras pessoas, no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós fazemos uma transferência daquilo que nós vivemos para a pessoa atual. Então, eu posso, por exemplo, viver uma relação muito ruim com a minha mãe, a ponto de gerar muitas mágoas, e de repente encontrar uma mulher mais velha que lembre a minha mãe, que tenha traços da minha mãe, ou que tenha um comportamento parecido com a minha mãe, e eu faço transferência. E vou viver, entre aspas, um novo amor, que nada mais é do que uma transferência que eu fiz da relação mal sucedida com a minha mãe. Muitas pessoas, isso é comum, Freud trabalhou muito isso, fazem a transferência positiva ou negativa para o analista. Então, se eu sou o analista e vou trabalhar uma pessoa, uma mulher, que teve um problema gravíssimo, seríssimo com o pai, à medida que eu vou mexendo nisso, ela pode muito facilmente transferir toda a raiva do pai para o analista que está atendendo-a. Então, isso é a transferência. E Freud usa muito isso, ele usou muito isso para ajudar as pessoas. Muitos estudiosos chamam isso de sentimentos transportados. Então, sempre que a gente vai viver, entre aspas, um grande amor, é preciso a gente parar para analisar se a gente não está fazendo nenhuma transferência. Se a gente não está buscando algo que a gente já viveu no passado, que não ficou bem resolvido, está transferindo para aquela situação. Isso é transferência. Quando você vai estudar psicanálise, aí Freud também vai falar sobre a contra-transferência. Mas aí é uma outra coisa que não cabe explicar agora. Terceiro ponto, adaptação ou necessidade de se encaixar. Adaptação ou necessidade de se encaixar. Outro dia uma pessoa me dizia assim, falávamos sobre a bebida alcoólica e a proibição do Dr. Klaus. A pessoa dizia assim, Aguinaldo, mas você tem que entender que a sociedade nos cobra isso. A sociedade nos cobra.
Porque se você vai numa festa de aniversário, se você vai num casamento, se você vai em qualquer lugar e você não beber bebida alcoólica, você é visto como um ET, um extraterrestre, um esquisito. A sociedade cobra. Ora, com todo respeito, eu quero que a sociedade se dane. E é lógico que a sociedade vai cobrar. Se nós estamos vivendo num mundo materialista, se nós estamos vivendo num mundo imediatista, se nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, pelo menos a maioria, para sobreviver, precisa de caixas e caixas de Rivotril, precisa de remédio para dormir, de remédio para ficar acordado. Se nós estamos vivendo num planeta onde uma grande parcela da população é depressiva, é óbvio que a forma de enxergar a vida da maioria das pessoas é deturpada. Agora, eu é que não vou me contaminar com isso. Se eu não quiser, é claro. Se eu não quiser. Então, existe uma diferença entre você se adaptar e você mudar quem você é para se encaixar. Exemplo. A mulher se casou. E digamos assim que a mulher não tem muita prática na cozinha, coisa de muitas mulheres aqui no caminho de Damasco, né? Ó, a Márcia aí que não me deixa mentir, não é verdade, Márcia? Né? Assim, sem querer ofender nenhuma mulher do caminho de Damasco, né? Claro que tem exceção, tá a Elaine lá, que é dona de restaurante, né? Aí não dá para competir, né? Ninguém vai querer competir com a Elaine, é covardia, né? Mas, tirando a Elaine, que é dona de restaurante, né? A maioria das mulheres aqui tem uma dificuldade com cozinha. Mas daí ela se casa com uma pessoa, um homem sistemático, um marido que está habituado a comer o almoço na hora certa, a janta na hora certa, e não gosta de sair para comer fora, gosta daquela comidinha caseira, aquela coisa. O que a mulher vai fazer? Ela não vai se adaptar. Se ela quer agradar o marido, ela não vai morrer por causa disso. Ela vai fazer um curso intensivo, provavelmente com a sogra, né? Vai fazer um curso intensivo para corresponder à expectativa do marido, né? E vai, né? E de vez em quando ela vai até contar uma mentirinha que não é pecado, ela vai comprar na Peter Pan, né? Vai dizer que foi ela que fez, né? Eu sei que vocês fazem muito isso aqui, né? Olha o bolo que eu fiz, vai lá ver na Peter Pan, né? R$11,90 o preço do bolo, não é, Célio? Onde? Leve. Isso é adaptação. Todos nós precisamos nos adaptar para sobreviver. Não tem como você levar a vida a ferro e fogo, numa rigidez, e para você ser feliz. Você tem que se adaptar. Isso é uma coisa. Agora, vamos imaginar uma outra situação. A Márcia é médium, trabalhadora do centro, evangelizadora, oradora, e a Márcia casou. Mas o marido dela odeia o espiritismo. Não é espírita, não vai, não frequenta, não quer saber. E ele vai pedir para a Márcia, olha, para o nosso casamento ir bem, eu gostaria que você não fosse mais no centro. Né? Isso não é. Aí a Márcia abandona o centro para não desagradar o marido. Isso não é adaptação. Isso é você mudar a sua personalidade para salvar uma coisa que, assim, já digo logo de cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, na nossa vida, a gente tem que tentar enxergar com mais clareza o que é uma adaptação saudável. Ó, legal, eu posso fazer isso. Né? Não, bacana. Nem que eu não goste muito, né? Não, eu posso fazer isso. É assim, mas a gente tem que fazer só o que a gente quer. Depende, se você for livre, não viver com ninguém, morar numa ilha deserta, você faz o que você quiser. Agora, a partir do momento que você tem os seus compromissos com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com os filhos, você não vai fazer mais só o que você quer. Você tem ali alguns compromissos de sociedade que precisam ser cumpridos. E ajudar o outro a ser feliz, imaginamos nós que é um compromisso também. Então, eu posso, muitas vezes, mesmo não gostando de pizza, e comer uma pizza com a minha esposa, que adora. Eu não vou morrer por causa disso. Você come um pedaço, deixa ela comer o resto da pizza toda. Tá valendo, né? É assim. Isso é adaptação. Isso precisa, principalmente na relação afetiva, principalmente na relação a dois. Se não houver um ceder dos dois lados, fica muito difícil, porque aí vira um cabo de guerra. Cada um quer fazer prevalecer o que ele quer, o que ele acha certo, né? O que é bom para ele ou é bom para ela. Não vai funcionar. Agora,
você mudar a sua personalidade, e às vezes isso vem da infância. Nós falávamos outro dia na live do Klaus que quando nós somos crianças, é muito comum a gente substituir afeto, substituir autenticidade por afeto. Que é quando a criança tenta ser, e ela não é. Ela tenta fazer parecer que ela é a melhor filha ou o melhor filho do mundo para ter afeto. O que é que eu busco? Refrigerante no bar? O que é que eu faço isso? O que é que eu arrumo a cozinha? Ela está em busca do quê? De afeto. Então, quando nós somos crianças, muitas vezes, se somos carentes, ou se os nossos pais não nos dão a devida atenção, nós vamos deixando de ser quem nós somos para ganhar afeto. Eu faço uma coisa que eu não queria fazer, meu pai me beija, pega no colo, diz que me ama, diz que eu sou um menino maravilhoso. Eu odeio futebol. Eu não gosto de jogar futebol, mas quando eu vou, meu pai vai e fica torcendo. Se eu marcar um gol, que aí a bola vai bater em mim e entrar, porque eu nem sei quem é que chuta. Nossa, o meu pai, olha, ele solta fogos. Nossa, o meu pai me abraça tanto, então eu vou jogar futebol. Então eu estou trocando autenticidade por afeto. O problema é que eu cresço. E quando eu me torno adulto e não trabalhei isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou querer ser quem eu não sou para ter a atenção dos outros, para ter o amor dos outros. Que aí a gente entra na velha questão da dificuldade de dizer não. Toda pessoa que não consegue dizer não tem uma carência muito grande. Um medo muito grande da solidão. Um medo muito grande de não ser amado. E dizer não é um risco. Porque se eu digo não a alguém, esse alguém pode não gostar mais de mim, e imaginar que alguém não vai gostar mais de mim, meu Deus, o que será de mim? Meus pais já não gostavam, eu já sofri da infância, agora eu preciso que gostem de mim. Então eu vou dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, até adoecer. Até adoecer, tá certo? Então vamos separar o que é adaptação e o que é atitude que nos anula para vivermos em favor do outro. Tem um exemplo. Não vou dar esse exemplo, não, vai demorar muito. Vou voltar. A autossabotagem. A autossabotagem é um sentimento de não merecimento que nos empurra para pensamentos negativos e pensamentos autodestrutivos. Isso acontece muito nas nossas questões de doença. Eu até comentei esse exemplo com alguém, eu não lembro quando foi. Há algum tempo atrás, o Klaus atendeu uma mulher e ela tinha um mioma no útero. Mas não era uma coisa muito grave, não era uma coisa muito séria. Os próprios médicos, né, que a atenderam disseram a ela que não era um caso cirúrgico, que o tratamento com medicação, provavelmente aquilo desapareceria e não teria maiores problemas. Legal, bacana, né? Bom para ela. Embora os médicos tenham dito isso, passou-se quase um ano, o processo não curou, os remédios não fizeram efeito e, pior, o mioma dobrou de tamanho. Né? E aí, alguém falou a ela do meu trabalho como terapeuta, porque eu não falo, aqui eu não falo. Quando as pessoas me procuram como profissional e tem uma abertura, eu encaminho para cá. Quando as pessoas vêm aqui e precisam de um terapeuta, eu não encaminho para lá, porque seria antiético. Então, eu não faço isso. As pessoas que ficam sabendo é porque eu uso outros comentários. Da minha boca não vai ouvir isso. E aí, então, ela ficou sabendo e foi para a terapia. Nós fizemos terapia um período. Mas, assim, na segunda terapia ficou claro que era. Ela trazia uma culpa, uma ideia de não merecimento, porque dos 14 para os 15 anos, quer dizer, há 20 anos atrás, ela havia feito um aborto. Havia engravidado do namoradinho, não tinha como assumir, o namorado não assumiu, o pai ia botar para fora de casa, a mãe não iria entender, 14 para 15 anos, como é que eu vou fazer com uma criança? Partiu para o aborto. Isso gerou a culpa, a ideia do não merecimento, a doença persistia. O que é que mantinha o mioma no útero? A autossabotagem.
E isso acontece muito com a gente. Talvez não nessa gravidade. Você nunca parou para pensar por que você pega uma gripe e todo mundo pega a gripe e sai em uma semana? Você fica 3 meses com gripe. 3 meses com gripe. Por que será? Qual é o mecanismo emocional que existe em você que não permite você sarar da gripe? Como muitas doenças, muitas dores, muitos problemas que são físicos, mas são sustentados pelo padrão. Pelo padrão. Tem pessoas que fazem pilates. Eu também faço de vez em quando. Eu pago todo mês, vou uma vez cada 6 meses. Mas eu vou, mas eu pago. Porque eu pagando, fica a sensação que eu estou indo. Se eu não pagar, fica a sensação de derrotada. Eu pago. Eu não vou, mas eu pago, né? E aí, e depois de uma certa idade, que não é o meu caso, depois de uma certa idade, as pessoas fazem pilates muito para questão de alongamento, né? Musculatura, nervo ciático, aquela coisa toda, e não melhoram. Mesmo fazendo boas aulas de pilates, às vezes até atividades na água, né? Hidroginástica, né? Que tem um efeito fabuloso no corpo, e não melhora, né? Está sempre ali. Por quê? Porque existe, geralmente, nessas pessoas, um padrão de rigidez, um padrão de perfeccionismo, um padrão de autocobrança, um padrão de exigência lá em cima. Não vai soltar. Porque com esse padrão, com esta forma de viver, o que a pessoa joga para o corpo? Rigidez. E está lá, tendinite, bursite, todos os ites que você imaginar. Está lá. E não vai melhorar, porque alonga o corpo, mas não alonga a mente. Então a coisa fica tensa. E isso vai refletir na musculatura. É uma espécie de autossabotagem. Diferente, mas é uma autossabotagem. Então a gente sempre tem que ir avaliando se em alguns momentos da vida nós não estamos numa autossabotagem. Tá certo? Deslocamento. Deslocamento é um mecanismo de defesa que a psicologia nos explica. Como a própria palavra diz, é quando eu desloco. É quando, vamos colocar assim, o outro acaba pagando por mim. Vocês já ouviram aquela expressão, descontar no outro? Né? Você trabalha na empresa. O teu patrão te chama a atenção, mas dá aquela bronca. A tua vontade é voar no pescoço dele, né? Ou tacar um tijolo na cabeça dele, mas não vai ser um bom negócio. Porque você só tem aquele emprego, você ganha até bem. Se você fizer isso, você vai ser demitido por justa causa. Então, o que você faz? Você engole. Aí você chega em casa, a janta não está pronta. Coitada da mulher. Não é assim? Isso é deslocamento. É quando eu tenho um problema para enfrentar aqui, mas para enfrentar aqui não é um bom negócio. Eu desloco. É igual aquela mãe que o policial diz assim, olha, o seu filho foi pego com droga. Ela diz assim, não, meu filho não usa droga. É as amizades, são os amigos dele, coitado. Ele só estava lá no meio. Isso é deslocamento. Porque como é muito duro para a mãe admitir que o filho está usando droga, ela vai deslocar os amigos. É um mecanismo de defesa. A gente vai fazendo esses deslocamentos na vida. Inconsciente. Eu acho que sobre o inconsciente a gente não precisa falar muito. Até na prece de quarta-feira passada, nós mencionamos o inconsciente e tratamos desse assunto no bate-papo com o Lindomar, quando colocamos que a gente pode falar de 3 inconscientes diferentes. O inconsciente descoberto por Freud, quando ele falou da estrutura psíquica, quando ele falou do consciente, do pré-consciente e do inconsciente, como sendo as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas vivências, que nós jogamos num porão e aquilo nos acompanha o resto da vida. Mais tarde, viria Jung, considerado aí o criador da psicologia analítica, iria dizer que além desse inconsciente, a gente tem um inconsciente coletivo, que é a influência das pessoas que nos cercam, a nossa cultura, as nossas crenças, etc. E quando nós vamos a Kardec, Kardec nos explica que nós também temos um inconsciente espiritual, que são os traumas que estão arquivados no nosso perispírito, que nós trazemos de outra vida. Então, quer dizer, é muito inconsciente. É muito inconsciente. Tem um autor, acho que é Marlon Reikdal o nome dele, ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara uma rolha no oceano.
uma rolha flutuando no oceano. Aí ele diz assim, olha, a rolha é o que nós temos de consciente, o oceano é o inconsciente. Então, na verdade, nós não temos o inconsciente, nós somos inconscientes de quase tudo na nossa vida. As dificuldades, a repressão. A repressão é quando eu reprimo o conteúdo que pode tirar minha paz ou me levar ao conflito. Reprimir não é o mesmo que resolver. A repressão, e isso também é explicado por Freud, a repressão é aquela minha atitude de deixar de lado aquela situação. Isso é uma repressão. Sem fazer nenhuma crítica. Cada um evolui do jeito que quer. Mas, normalmente, quando a pessoa tem um vício e ela vai para a igreja e o pastor diz a ela que ela está curada, porque se ela não largar o vício, ela vai arder no fogo do inferno. Se ela não largar o vício, o demônio vai tomar conta da vida dela, e no outro dia ela para de beber, isso não é mudança interior, isso é repressão. Por medo do inferno, por medo do demônio, eu paro de beber. E assim, aí de duas uma, ou eu vou entrar num vício pior, mais tarde, ou com o passar do tempo, eu vou voltar ao mesmo vício. Aí eu vou dizer assim, olha, eu tive uma recaída. Na verdade, não é uma recaída, porque você nunca se livrou daquilo. Só que aí a gente tem que lembrar também das situações que estão por detrás do suposto vício. Lembram quando eu expliquei que às vezes uma pessoa que come demais e ela já tem um problema grave de obesidade, a chamada obesidade mórbida, e ela vai e faz uma cirurgia de redução do estômago. Ótimo, maravilhoso. 6 meses depois, ela se torna um alcoólatra. Ou entra em depressão. Isso acontece por quê? Aí a gente teria que falar de um outro problema, da doença e do sintoma. Tem muita coisa que a gente tem que a gente pensa que é doença, é sintoma. Não é a doença. A doença está por detrás do sintoma. Então, aquela pessoa que comia demais e teve a obesidade era o sintoma. Muito provavelmente, essa pessoa carrega um grande vazio existencial que a levava a comer. Aí reduziu o estômago, ela não come mais, o estômago ficou pequeno. Melhorou o vazio existencial? Não. Ela continua com o vazio existencial. Isso vai estourar em outra coisa. Ela vai beber, ela vai entrar em depressão, vai acontecer outra coisa. Né? Então, a gente tem que avaliar o que é causa e o que é sintoma. Tem muita coisa que a gente sente que é sintoma, certo? Às vezes, pressão alta é sintoma. Como uma água. Olha os grilos. Cri, 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 cri. Cri, cri. Cri, cri. Ô, cara, se você quiser se retirar do salão, não tem problema, a gente não vai achar ruim. Né? É verdade, eu estou brincando, mas é real. A Carla sabe disso, o doutor Cláudio disse para ela. É real. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma diarreia na hora da entrevista de emprego. Ou convenhamos, a diarreia é um sintoma. Eu estou tão ansioso, eu estou tão com medo de não dar certo, que o meu organismo absorve aquilo, eu tenho uma diarreia, por medo. Por medo. Passou o horário da entrevista, melhorei, não deu mais. Isso, claro que acontece. Nós temos alguns sintomas físicos que são tão somente repercussões de estados emocionais. Certo? Bom, estamos acabando já. Dificuldades da reforma íntima. Não vai ser sempre assim. Porque as pessoas dizem, nossa, mas para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente se transformar, vai ser sempre essa briga, vai ser sempre esse conflito, vai ser sempre essa dificuldade? Não, só enquanto você for ver que você é. A hora de você melhorar de verdade, fica fácil. Né? Para os espíritos mais evoluídos, não é mais fácil. É mais fácil. Por quê? Porque aquilo que para nós ainda é uma tentação, para os espíritos não é. Por exemplo, você vai sair para o centro, pensa bem. Você vai fazer almoço, 6 horas da manhã. Você está escalado. Está um frio, a turma está quentinha. Você trabalha até sábado, volta a trabalhar na segunda. Domingo é o dia que você podia dormir até 10 horas.
Aí você pensa assim, por que eu fui falar para o Aguinaldo que podia colocar meu nome? Por que eu não fiquei quieto? E só ia de vez em quando. Porque quando você vai de vez em quando, você nunca vai, você não tem compromisso. Aí você fica assim, nossa, se eu mandar uma mensagem dizer que eu não estou bem, se eu mandar uma mensagem, a gente não fica? E como é que chama isso? Preguiça. Pergunta para a dona Benedita Pimentel se ela passa por isso. Pergunta para ela se ela passa por isso. Não, por quê? Porque ela já está num nível de evolução que ela não tem essa dificuldade que nós ainda temos. Então, quando a gente melhorar mais, vai ficar mais fácil. E aí, assim, ó, só para a gente encerrar. Para a transformação interior dar certo, a gente precisa de alguns recursos bem simples. A gente já falou sobre isso aqui. Primeiro, uma boa dose de alto amor. Uma boa dose de alto amor. Porque senão também você não dá conta. Vamos lá. Eu sei que eu preciso ser melhor. Mas enquanto eu não consigo ser, eu me amo do jeito que eu sou. Tá? Porque senão nós ficamos almejando ser uma pessoa muito distante daquilo que a gente é. Que aí a gente entra naquela questão que a irmã se aborda, do ser ideal e do ser real. Ser ideal é onde eu quero chegar. Ah, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa desprendida, ser uma pessoa que consegue perdoar, que consegue amar todo mundo, é o ser ideal. Você já é assim? Ih, longe disso. Ótimo, então você já tem consciência de onde você precisa chegar. Mas enquanto você não chega, valorize as pequenas coisas. Valorize os pequenos acontecimentos que vão norteando as nossas vidas, que vão gerando em nós felicidade, bem-estar, como foi dito aqui na prece. Eu não posso salvar o mundo da fome. Isso não depende de mim. Mas eu posso ajudar a produzir algumas dezenas de marmitex e matar a fome de meia dúzia de pessoas. Isso eu posso. Então eu vou fazer isso. Eu ainda não consigo amar meu inimigo. Jesus ensinou que a gente tem que amar o inimigo. Desculpe, eu não dou conta. Mas assim, eu já consigo amar muita gente. Eu já consigo amar a vida. Eu já consigo amar o meu corpo, embora eu não tenha um corpo que eu gostaria de ter, mas eu amo o meu corpo do jeito que ele é. Eu sou grato a Deus por ele. Pô, que legal. Está no caminho. A ideia é essa. Determinação. Determinação. Quando a gente fala em terapia, de cada 10 casos das pessoas que se afastam da terapia, você pode colocar assim, 2, ou por questões financeiras, aí fica apertado para pagar, não dá, fica complicado, ok. Ou por outros motivos, falta de tempo, não dá mais, mudou de cidade. 8 é justamente para não se enfrentar. De cada 10, 8 pessoas abandonam a terapia quando a terapia encosta a pessoa na parede, no bom sentido da expressão. Vamos falar sobre isso, e aí então a pessoa prefere abrir mão, porque aquilo ali vai doer, e ela vai embora. Então a gente precisa de determinação. Terceiro, exercícios diários, né? Todo dia um pouquinho, eu vou, sabe? Lá o que recomenda Santo Agostinho, está lá, na pergunta 919A, a gente citou essa pergunta, lá na palestra do IPAMED, na sexta-feira, né? Faça como eu fazia quando eu ia dormir, eu passava a minha vida limpo, quando eu encostava a minha cabeça no travesseiro, eu fazia uma reflexão do meu dia, se alguém não tinha o que se reclamar de mim, se eu tinha feito alguma coisa que eu não deveria fazer, e se eu encontrasse, no outro dia, eu assumi o compromisso comigo mesmo de não fazer mais aquilo. É um exercício diário, é isso que a gente tem que fazer. A paciência, né? Porque vai demorar, e, assim, a receita básica, que eu vou dizer agora é a base. Faça o bem. Porque se você não conseguir mudar muita coisa no teu jeito de ser, quando você desencarnar, pelo menos você vai ter o argumento de ter feito alguma coisa que preste. Olha, não fui o cara que amou, não dei conta. Outra coisa, tem uns vícios meus aí também que eu não consegui largar, não. Tem outra coisa, tem umas virtudes minhas aí que eu tentei, mas não deu em nada. Agora, que eu procurei ajudar todo mundo que precisava, eu procurei. Eu era aquela pessoa assim, precisou de mim, eu estava ali para ajudar. Poxa, isso pesa pra caramba na economia da vida. Pesa tanto
que Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Não é o seu caminho. Ah, mas eu não consigo melhorar. Vai trabalhando, vai fazendo, vai ajudando. Não, mas eu ainda não sou uma boa pessoa. Não, não tem problema. Deus ama você assim mesmo. Jesus te ama. Vai fazendo. Ah, mas eu não... Não, os Espíritos te conhecem, sabe a boa vista que você é. Fica tranquilo. Vai trabalhando. E, de repente, nessa de trabalhando, como é que você melhorou? Você nem percebeu, né? Porque senão a gente desanima. E não é para desanimar. É para a gente continuar, né? Vamos fazendo do jeito que dá. Tá certo? Conseguir terminar o estudo. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Aos amigos da internet, do nosso canal, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu.